Olá, você está mesmo cada vez melhor? Esta deve ser não apenas uma postura mental, mas um compromisso seu, levando você a querer, a falar e agir com o objetivo de estar cada dia mais em paz, mais feliz. Conheça o amor exigente. Frequente um grupo de prevenção à dependência química e lembre-se, todo dia é dia de começar ou recomeçar a sua nova vida. Redefinindo como se relacionar, redesenhando o que você deve ser, reorganizando normas e regras que ajudem a ter qualidade de vida. Sônia e eu estamos juntas mais uma vez para conversarmos sobre educação e amor exigente. O que vamos ter hoje, Sônia? Primeiramente, olá a todos vocês que continuam conosco, né, desde a semana passada, neste mês, com a presença da professora Maristela Angotti. E hoje nós vamos conversar um pouquinho em relação à educação infantil e à estruturação de princípios e valores. Então, nós vamos só relembrar que o Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha em prol da família brasileira na orientação e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. O nosso trabalho acontece em reuniões semanais de grupos de auto e mútua ajuda, contando hoje já com grupos em todo o território brasileiro e também nos países vizinhos. Procure o grupo mais próximo da sua residência através do nosso site www.amorexigente.org.br e também contamos com a nossa literatura composta dos livros O que é Amor Exigente, Prevenção com Amor Exigente antes que coisas ruins aconteçam, Amor Exigente para professores e também com os livros Espiritualidade com Amor Exigente e também um livro que trabalha os 12 princípios do amor exigente de uma forma um pouquinho diferente, que é o livro Mostrar Caminhos. Então, nós estamos com a presença, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco e nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito dessa educação infantil e essa estruturação, né, desses princípios e valores em relação às nossas crianças. Antes de nós aprofundarmos mais nesse tema, nós gostaríamos que você, Maristela, pudesse falar para a gente o que é a educação infantil e qual o objetivo dessa educação infantil. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a continuidade do nosso programa, estar aqui nessa outra semana com vocês, colaborando um pouquinho com essa discussão sobre a educação e o amor exigente. A educação como uma forma de prevenção às possíveis situações de riscos que nós possamos encontrar na nossa sociedade. Bom, falar de educação infantil é falar da minha praia, né? Falar do que eu mais gosto de falar. A educação infantil hoje ela é constituída como reconhecida como a primeira etapa do sistema educacional brasileiro. Ela é educação, ela é etapa do sistema educacional e assim ela tem que ser entendida. Ela não é mais um depósito onde as famílias deixam as crianças para que possam trabalhar. Ela não é mais um espaço só de proteção à condição física, à proteção física da criança. É um espaço de desenvolvimento, é um espaço de formação. Então, ela tem por finalidade, Sônia, a partir da questão que você me coloca, o desenvolvimento integral da criança, na sua condição física, intelectual, social. E quando a gente fala dessas perspectivas, nós não estamos falando só da questão, por exemplo, da cognição, ou só do físico como o instrumento grande físico. Nós estamos falando do físico em todo o seu potencial, em toda a sua unidade. Quando a gente fala de desenvolvimento físico na educação infantil, significa falar que é importante que a gente motive as nossas crianças para quererem sair do berço, para quererem olhar o mundo. Com quantos anos, desculpe, querida, quantos anos começa a educação infantil? Quando é que a mãe leva a criança para... Não é mais creche, a educação infantil, né? Começa já desde o ventre materno, né? Prevenção eu vou então explicar um pouquinho a condição de hoje existente. Não é mais creche e não é mais pré-escola naquela constituição que nós tínhamos antigamente. Porém,
nós mantemos, foi mantido dentro do nosso instrumento legal, o termo creche para atendimento de crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para 4 a 6. Mas essa creche, é muito interessante a colocação da senhora para a gente esclarecer isto. Esta creche não é só de um cuidado, mas é um cuidar que educa. Bom, mas o que significa um cuidar que educa, um cuidar educando? Significa que eu tenho que ter muita preocupação de desenvolver essa criança em cada uma das atividades que vou fazer com ela. Essa criança vai chegar na creche, dona Mara, na faixa de 4 ou 6 meses de idade, de acordo com a licença maternidade da sua mãe, certo? Então ela pode, tanto nos 4 meses quanto nos 6, tá? Já é direito dela isto. O direito social a essa criança já está garantido. Então vamos lá. A criança chega com 4 meses. Ela está uma criança de berço, é um bebê, né? E nós temos que motivar essas crianças. E o corpo fala. É uma coisa muito engraçada como o corpo fala quando nós não estamos motivando as nossas crianças. Por quê? Eu brinco muito com os meus alunos que o corpo fala e a primeira fala da criança que não está sendo motivada, que não está sendo trabalhada, é virar bispo. Ficar lá paradinho? Não. Ter aquela carequinha aqui em cima do berço. Significa que ela está o tempo todo no berço. Ela está esquecida no berço, né? Então, este corpo está falando que essa criança não está sendo motivada. Ora, mas como é que eu vou cuidar, motivar e educar essa criança? Conversando muito. Quando eu estou dando banho no meu bebê, eu posso conversar com ela. Eu posso falar das suas partes, dos seus membros, né? Eu posso falar da sua cabeça, do seu braço. Eu já estou orientando a essa criança que ela tem um corpo. Que esse corpo não é uma parte só, que tem partes diferentes. Que essas partes diferentes precisam ser cuidadas. Eu preciso lavar a cabeça, eu preciso limpar o ouvido, lavar o rosto, o pescoço, né? Então, a maneira como eu converso com a minha criança num banho, a hora que eu coloco para dormir, é fundamental para oferecer um modelo de como essa criança pode se relacionar com os outros. A maneira como eu olho para o meu aluno, para a minha criança, não gosto muito de falar o termo aluno na educação infantil, são crianças, a maneira como eu olho para essa criança dá uma determinação de acolhimento ou de rejeição. Então é importante que eu olhe para essa criança com carinho, com respeito. Eu brinco muito nas minhas palestras e digo que a pior coisa que tem é quando uma educadora na educação infantil, ao estar trocando ou estar colocando essa criança para banho ou para qualquer coisa do tipo, que ela esteja conversando com outro adulto, falando da novela das 8, falando do mousse que está sendo vendido ou de uma troca de receita de tricô e crochê, ou da lingerie que está sendo vendida. Quando eu estou com a criança, eu tenho que estar com a criança. É um ser humano que está necessitando do meu atendimento, do meu olhar, do meu tato, da maneira como eu vou lidar com o corpo dela, até para que ela possa aprender que tipo de carinho ela gosta, que tipo de carinho ela aceita. É aquela perspectiva de abrirmos as possibilidades para que a criança se sinta. E ela já se sente pessoa desde sempre, né? Então ela vai nos dando dicas do que ela gosta, do que ela não gosta. Tem criança que não gosta de ser beijadas, mas tem crianças que gostam de ser apertadas, apalpadas, né? Esta relação é uma relação que vai se construindo, vai se constituindo no dia a dia. E nós precisamos ter clareza que esta criança precisa absolutamente de mim. Depois eu tenho a parte da pré-escola, que a criança já tem uma autonomia. Então ela vai ao banheiro sozinha, ela toma água, ela come sozinha. Então nós falamos de um educar que cuida. Eu inverto o binômio, né? Eu favoreço o educar, mas protegendo, cuidando dessa criança. E ensinando ela própria a se cuidar. A se cuidar. Seria... Este é o papel da educação. Esse é o desenvolvimento, o significado da educação infantil. É um dos significados. Pegar aquele pequenininho e torná-lo alguém que se cuide. Isto, porque a educação, uma das finalidades da educação, está diretamente relacionada à autonomia. Certo. Autonomia do cuidado, autonomia intelectual, autonomia... Liberdade. Certo? Exato, para ser.
E ela já é uma pessoa. Nós não estamos trabalhando com o que ela virá a ser só, mas eu estou trabalhando com uma criança que já é, neste momento, criança, ser humano, que já tem uma história de vida, que já tem o que me contar, que já tem o que compartilhar comigo, né? Com esta criança eu preciso trabalhar na educação, na pré-escola e na creche, valorizando, respeitando a atividade primeira, a atividade natural dela, que é o brincar. Nós queremos que as nossas crianças aprendam a ler e escrever, mas ela precisa primeiro brincar. Brincando eu aprendo, brincando eu socializo, brincando eu troco, brincando eu aprendo com o outro. O brincar me desenvolve do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, ele me desafia. No brincar eu estabeleço regras, eu compartilho regras, eu discuto regras. Então, essa condição metodológica de brincar é fundamental para que eu possa desenvolver todo o meu físico. Eu preciso dar condições, eu acho que eu já falei isso a semana passada, de que a gente possa desenvolver a escuta, o ouvir, aquela escuta que interpreta, o enxergar, que tem a interpretação, que não está só na aparência, mas tenta chegar na essência, entendendo o que a criança está vendo, ouvindo, como ela está se relacionando. Então, isso é fundamental, inclusive, e até para que eu possa entender a construção dos meus significados de vida, da minha história de vida, dos meus conhecimentos, para que eu possa querer chegar ao escrito, à leitura e à escrita. Então, este desenvolvimento do meu potencial é fundamental para que eu possa chegar a essa construção de escrita, de comunicação e expressão que é culturalmente produzida por nós. Mas é preciso que eu dê chance para que a criança seja, que ela se desenvolva integralmente. Ela fazendo isto hoje, ela desenvolvendo o seu potencial, ela vai se reconhecer como uma pessoa mais completa, mais inteira, inclusive como, desde criança, pequena, produtora, não só produto de cultura. Ela já é um ser social histórico. Quando ela está dentro da barriga da mãe, historicamente ela está modificando o corpo dessa mãe. Quando ela chega, historicamente, ela é uma pessoa mais no espaço e na dinâmica familiar. Já tem que ter o espaço dela, não é só mais o casal, é o casal com mais uma criança. E tudo tem que ser reorganizado por conta dela. Eu posso não gostar da minha sogra, mas a minha sogra tem que vir à minha casa porque ela é a avó do meu filho. Isto tem que ser feito, isso tem que ser vivenciado. Então a gente vai pegando nas pequenas coisas essa condição da criança de ser um ser histórico, um ser pessoa primeiro, um ser pessoa, um ser histórico, fantástico, um ser cultural, um ser social, que pode e deve ter um investimento em si para que possa fazer a diferença na sociedade. A educação infantil colabora imensamente com isto. Por quê? Porque a educação infantil tem um compromisso com o desenvolvimento integral e que se sustenta fundamentalmente no desenvolvimento dos processos identitários dessa criança, enquanto pessoa singular, enquanto pessoa no coletivo, dentro da sua cultura, dentro da sua sociedade. E assim, em relação à estruturação, né, desses princípios e valores, cognitivamente, tem um momento mais propício para que essa criança assimile melhor esses princípios e valores? Todo momento é um momento absolutamente rico, desde sempre. Certo? Não tem um momento agora, vamos começar. Do 0 a 6 anos, a gente estrutura a estruturação da ética, da moral da criança. Né? Então, por isso que eu reafirmo, falar em princípios, falar em valores, não significa que a criança está sendo formada. É preciso fazer com que no nosso dia a dia estes princípios se transformem em realidade, em práticas. Porque nós não falamos em ensino-aprendizagem na educação infantil. Nós falamos de desenvolvimento que ocorre através de práticas pedagógicas vivenciadas pelas crianças e que por si só permite que conteúdos se transformem em conhecimentos. Por isso que a gente não fala muito no currículo da educação infantil, mas nós falamos de práticas que podem sugerir, que podem permitir muitos conhecimentos. Então, nessas práticas, Sônia, é fundamental que a gente vivencie, por exemplo, o respeito ao outro, o respeito à possibilidade da criança, por exemplo, de escolher com quem ela quer comer, numa mesinha de 4. O respeito à possibilidade dela escolher com quem ela quer brincar.
Não significa que eu não vou inserir outras crianças na brincadeira respeitosamente, mas significa que eu também posso respeitá-la na sua definição, na sua identificação com o outro, né? Eu preciso respeitar e ser justa numa atividade, por exemplo, que a criança esteja brincando e que elas comecem a brigar. Eu preciso ser justa permitindo a essa criança que eu a ouça, que eu entenda o lado das histórias. Eu preciso respeitar a sua leitura de mundo quando ela, por exemplo, pinta uma vaca de cor-de-rosa. É a leitura que ela tem do mundo. Eu não posso imprimir nessa criança a minha noção de realidade. Por quê? Porque ela está conhecendo o mundo, ela está se apropriando desse mundo. E as suas leituras, as suas expressões são absolutamente importantes nessa construção de valores, nessa construção e elaboração de conhecimentos na minha relação com o mundo, na relação dela com o mundo. Maristela, por favor, fale um pouquinho de modelos. Modelos. As crianças... Uma professora. As crianças aprendem muito com modelos, lá, né? muito elegante, com um sapato grande de salto, brincos, bonita, ou que faz modelos práticos, quase que inacessíveis para as crianças. Como é que funciona isso? Vamos pensar um pouquinho nisso que a gente falou até agora, né? As atividades naturais da criança, ou a metodologia de trabalho com essa criança de 0 a 6 anos, ela está assentada em quê? Ela está assentada no brincar, nas atividades de parque, nas brincadeiras lúdicas fora da sala de aula, na brincadeira com argila, na brincadeira com areia, nas atividades que ela possa produzir as suas expressões, as suas elaborações, ela se expressa por aí, tá? Eu perguntaria para a senhora, dona Mara, como é que uma pessoa de salto alto, cheia de pulseiras e colares, não vai se atrapalhar na troca de roupa de uma criança, no banho dessa criança? O que é fundamental é este foco nessa relação, neste olhar, nesse tom de voz. Então é fundamental que eu não tire a atenção da criança para aquilo que é essencial, para aquilo que é importante. Maristela, falando também a respeito de fundamental, é válido, então, para as crianças maiores essa aparência, assim, da professora? Eu acho que a gente tem que ter uma certa discrição para permitir uma maior mobilidade, uma maior flexibilidade nossa em relação às atividades que nós vamos fazer com as crianças. E, sobretudo, que a gente tenha um modelo de coisas que realmente não nos atrapalhem ou que possam ser efetivamente boas para nós, naquele momento. Ali é o espaço da educação. Ali é o espaço das relações. E isto tem que ficar mais forte. Isto não pode ser menosprezado, não pode ter nada que distancie isso do nosso objetivo principal. Eu era professora, eu me formei inicialmente no Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, no método Montessori. E a orientação que nós tínhamos, fundamentalmente, era nada de muita bijuteria, nada que faça barulho ou que possa tirar a atenção visual da criança para o que é essencial, para o que é importante. Eu acho que isso precisa ser considerado. Isto revela para a criança valor. Valor pela relação, respeito pela relação. Porque quando a gente começa a pendurar muitas coisas ao redor, nós estamos mostrando a ela que não necessariamente é ela a essência da situação, do processo. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado nessa situação para que a gente possa sentar na areia e construir castelos, casas, brinquedos ou qualquer outra coisa na areia com tranquilidade. Eu preciso estar disponível para ir ao chão com a minha criança. Eu preciso me sujar com a argila, com a pintura de dedo. Eu preciso estar em condições de realizar essas atividades e mostrar para a minha criança: você é essencial, você é importante, você tem e pode o que fazer.
Fantástico, né? Nossa, muito interessante a gente pensar em relação a isso. E conforme você foi falando, vem um monte de coisa na cabeça da gente, né? Os exemplos? Um monte de situações que nós mesmos vivenciamos e que não batem, não chegam a isso que você está colocando, né? Essa visão de qual o objetivo dessa relação, dessa integração, né? Professor e aluno. E muitas vezes isso fica perdido. E né? os nossos modelos são importantes de falar por outra perspectiva também. O modelo que eu tenho, por exemplo, se eu sou de gritar com os meus alunos, se eu sou de exigir deles aquilo que eu não ofereço para eles, eu estou passando o modelo também para essas crianças, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Eu preciso encontrar a minha coerência, Sônia. A coerência da minha pessoa com o meu profissional. Eu preciso dar crédito, a criança precisa de confiança. Ela precisa confiar no adulto que está trabalhando com ela. Então, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu preciso buscar, não é fácil, mas eu preciso buscar encontrar essa congruência, essa coerência entre o que eu falo, o que eu faço, entre o que eu sou e o profissional que eu estou me tornando. Mesmo porque, em cima do que você está dizendo, a gente tem o Vygotsky, né? Que vem e trabalha, que também é o teórico desse desenvolvimento, que trabalha com essa zona proximal e com os mediadores. E aí a gente traz o professor como mediador, né? E será que esse professor, e faz a gente refletir, né? Será que ele está sendo mesmo esse mediador a levar essa criança ao desenvolvimento de que ela precisa? Isso, só colocando de maneira bem rápida. Uma coisa é o desenvolvimento proximal, que é aquilo que a gente pode fazer com o mediador, com aquele que sabe um pouco mais que nós. É outra coisa é o desenvolvimento real, aquilo que a gente já atingiu. Tanto a família quanto a educação escolarizada, a educação infantil dentro das instituições, o professor ou os pais ou os responsáveis por essa criança são mediadores, naturais ou profissionais. E eles precisam ter a dimensão de que eles podem fazer junto com as crianças, não fazer por, mas fazer junto com as crianças de tal forma que permitam essas crianças serem, constituírem-se, fazerem aquilo que precisam. Aquilo que estão aptas a fazer. Quer dizer, eu posso não estar preparada para fazer sozinha, mas eu posso fazer e eu vou realizar, né? Eu brinco muito com meu filho. A gente faz muitas coisas que, com certeza, sozinho não faria. Mas a gente está dando suporte, a gente está mediando, a gente está ou brincando junto ou fazendo alguma coisa mais séria e ele acaba fazendo. É uma criança de 3 anos com uma autonomia que vai ao banheiro sozinha, que ajuda a guardar as compras em casa. Então, nós precisamos acreditar. Essa mediação é uma mediação de esperança, de crédito, de que o outro possa fazer e que deve fazer. Isso tem a ver com o nosso princípio, né, Mara? 12º princípio, não que é o amor. Faça por ele o que ele é capaz. Aquilo que ele é capaz de fazer. Dê a ele a impressão de que ele é capaz. De que ele pode. Isso não é só da impressão, autonomia. porque eles podem, né? Eles podem. Não, mas se ele depende um pouco da nossa maneira de tratá-lo para que ele faça. Acredite nisso. Exato. Porque eles ainda não têm, as crianças não têm uma autoestima formada e elas dependem do nosso julgamento para agir. Então, Exato. O pai, o professor, tem que mostrar que ele é capaz para ele ser capaz. Eu gostaria de usar um minutinho Faça só isso. no seguinte sentido. Se você é professor, se você vai entrar numa sala de aula acreditando que seu aluno, que a sua criança é um problema, porque ela vive uma situação problema, desacreditando no seu potencial, no potencial dessa criança de ser, estar e se desenvolver, repense. Cuidado com o que você vai fazer na sala de aula. Você pode trazer uma contribuição muito ruim para a autoconfiança, para o desenvolvimento, para a autoestima desse ser humano que está na sua mão, sob sua responsabilidade. Você acredita que já acabou nosso tempo? Não. Olha, o tempo passou. Eu acho que eu quero 2 meses, rápido, então. Né? É sinal, né? Sinal que foi muito bom. Sônia, o que nós teremos na próxima? Para a próxima semana, continuaremos aqui com a professora Maristela e ela vai conversar conosco a respeito de sustentabilidade da vida humana. Um outro tema também que com certeza suscitará muitas interrogações, né? Mas também muita informação importante para todos nós. Então, obrigada pela presença de vocês aí. Com certeza nós estaremos aqui aguardando vocês novamente. Obrigada.
Obrigada a você também, Sônia. Mas, Maristela, muito obrigada. Como é bom ouvir você falar sobre escola, educação. Nós estamos muito felizes. Obrigada. Olha, você em casa, receba um abraço carinhoso com o nosso sincero. Conte conosco. Nós contamos com você também.